Olá, gente. Vamos retomar os tópicos dessa aula preparatória para o vestibular, né? E depois, no final, também eu quero falar de alguns conceitos que eu acho que vestibulares estão cobrando cada vez mais, né? E vamos, vamos aí. Então, eu parei no terceiro tópico. Quer dizer, fiz o terceiro tópico, né? Parei então no quarto. O quarto é uma coisa fundamental também de se pensar, que é essa passagem do modo de produção taylorista, fordista, para o toyotista, né? Principalmente do fordista para o toyotista, tá? Essa passagem se dá no século XX. O Fordismo ele é característico do modo de produção industrial da primeira metade do século XX, no capitalismo mundial. Tá? E o toyotismo é característico do capitalismo da sociedade contemporânea, podemos dizer assim, do capitalismo industrial de hoje em dia. Tá? Quais são suas singularidades, suas características, né? O modo, no fundo, os três modos de produção aí, o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, eles eles representam, na verdade, a racionalização do modo de produção industrial, beleza? Quer dizer, eles representam o desenvolvimento da produção industrial, da produção nas empresas, nas indústrias. Primeiro ponto. Todos eles têm essa particularidade. E o que essa racionalização visa? Qual que é o objetivo final do industrial? O lucro. O lucro, tá? Aí, a maneira de como nós vamos chegar ao lucro é que pode mudar e que vai mudar, né? Nesse sentido. O Fordismo ele é um modo de produção característico da primeira metade do século XX, muito menos flexível, muito mais rígido em relação a tempo de trabalho, o tempo de indústria. É rígido, é um tempo rígido, tá? É um modo de produção que vai ser reconhecido pela estocagem de produtos e pelo excedente de produção, tá? Então, às vezes não há demanda do mercado, mas há um princípio de superprodução, tá? E aí, o capitalismo, com sua crise de 29, né, a quebra de 29, né, que foi uma crise especulativa, mas muito dessa crise, da famosa crise de 29, que era antes de 2008 a maior crise do capitalismo, muito dessa crise se deu por esse modo de produção fordista. Porque aí os produtos ficaram estocados, né? Sem gente para comprar, porque estava todo mundo quebrado pela queda nos produtos e pela expansão da bolha, né, do mercado. Resultado final, quando o industrial tem um excedente de produção e pouca venda, as fábricas faliram, né? Nos anos anteriores estava tudo bem, então a produção era alta. Aí, quando não tinha dinheiro, quando não tinha quando não tinha compradores, né? Quando não tinham clientes, podemos dizer assim, as fábricas faliram. E aí já nos mostra uma fragilidade do Fordismo, essa crise, né? E aí, no final do século XX, anos 70, anos 80, a gente tem o toyotismo, né? O Fordismo vem do Ford, dono da empresa automobilística Ford, toyotismo, Toyota, dono da Toyota, né? O japonês, dono da Toyota, o industrial japonês. Aqui, a gente tem outros princípios.
aqui a gente vai começar a falar em acumulação flexível no toyotismo. O que é isso? É a produção just in time. O que significa just in time? No tempo, né? Apenas no tempo, né? Ao pé da letra. Quer dizer, não vai ter mais estocagem de produto, não vai ter excedente de produção sob demanda, tá? Vai ter sim produção just in time, beleza? Que é a acumulação flexível, né? No modo de produção industrial. Outra característica importante é horários de fábrica mais flexíveis, tá? Robotização, muita robotização e modernização nas fábricas, tá? Outra característica importante. Uma acentuada robotização, até para eliminar os custos, né, dos funcionários, né? E um ponto muito importante, começa aqui fortemente a ideia de terceirização. Então, o industrial toyotista, ele não vai precisar contratar um mundo de gente para trabalhar na área de limpeza da fábrica, da sua fábrica gigantesca. Ele percebe que é muito melhor para ele e para a praticidade da coisa, e inclusive em questão monetária, é muito melhor ele contratar uma empresa que mexe com isso, né? E aí começa todos os mecanismos que a gente conhece como terceirização, tá? E é isso que eu queria passar para vocês sobre modos de produção. No fundo, se trata de racionalização do sistema capitalista industrial, né, para a obtenção de lucro. A gente vive, digamos assim, numa era pós-toyotista, né, onde as características do toyotismo ainda estão muito vigentes no capitalismo de hoje, tá? O fordismo é ultrapassado, tá? E o taylorismo também. Quinto lugar, algo que cai muito no vestibular e que é muito importante também, apesar de, por exemplo, eu nunca tive no ensino médio, né? Mas eu percebo que cai muito no vestibular. Foucault, tá? Quando vocês pensarem em Foucault, pensem em uma pessoa crítica, né? Um sociólogo, um filósofo crítico, tá? Ao sistema capitalista da época. Ele vive no século XX, vai morrer em meados dos anos 80. Então, qual que é a característica da sociedade que ele vê e que ele nos apresenta? A característica é a sociedade disciplinar. Que sociedade é essa? Uma sociedade que pune os indivíduos, tá? Uma sociedade que vigia os indivíduos e pune os indivíduos. Aí uma importante obra dele, né? Vigiar e punir. É a sociedade tipicamente da época, tipicamente nazista, tipicamente fascista, do comunismo stalinista, por exemplo. São poderes, governos totalitários, tá? Ele tá lutando contra isso. Ele tem algumas coisas em comum com a escola de Frankfurt nesse sentido, tá? Pensem na sociedade disciplinar com essas características. Quais são as características os mecanismos práticos da sociedade disciplinar de Foucault? A sociedade disciplinar de Foucault, eu abro aspas para Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, grande livro, recomendo a todos que leiam, o filósofo coreano, livro Sociedade do Cansaço. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas. Olha quais são as características e as instituições clássicas da sociedade disciplinar de Foucault. Hospital, asilo, presídio, quartel, fábrica. É aquela sociedade cinzenta, né? Sociedade dos manicômios, tá? E aí, umas adaptações da literatura, né, que nos representa essa sociedade, por exemplo, 1984 de Orwell, tá? Admirável Mundo Novo de Huxley, tá?
Orwell, eu acho mais representativo ainda, porque é a sociedade do grande irmão. O governo é o grande irmão, né? A miséria para o povo. E, além do mais, o povo sofre pela manipulação que é submetida, né? Que, e quem vai manipular? O governo, né? O governo manipula e se o povo der um passo errado nesse jogo de tabuleiro, o governo os reprime e os apreende, né? Então, aí está a ideia do vigiar e punir e da sociedade disciplinar de Foucault. Aí está a ideia, que é um termo característico dele, da biopolítica e do biopoder. Quer dizer, uma política, um governo que introjeta e oprime, né, de uma maneira muito natural a vida das pessoas, né? Que introjeta essa opressão de uma maneira muito natural à vida das pessoas, né? O Foucault também nos dá, porque, como eu disse, ele morre nos anos 80, ele também nos dá algumas características importantes do neoliberalismo, apesar de ter visto pouco o neoliberalismo, né? Como eu mostrei para vocês na aula preparatória para o Enem, o neoliberalismo começa a se desenvolver de verdade nos anos 90. Mas para ele, o neoliberalismo começa, né, o germe começa nos anos 50. E ele já percebe que há um processo de racionalidade governamental, né, que impõe esse homo econômicos, né, no sentido de ser econômico, né, esse tipo de indivíduo que tem que ser um indivíduo consumidor, um indivíduo empresarial, né? São características que vão fazer com que vão impelir o indivíduo, que vão pressionar o indivíduo a agir dessa forma, né? O neoliberalismo. E aí, já mudando um pouco a característica da sociedade disciplinar para a sociedade neoliberal. A sociedade disciplinar de Foucault não é necessariamente neoliberal, né? Ele está mais preocupado com outra época do capitalismo, a época anterior, né? A época do nazifascismo, por exemplo, né? Então, a época dos governos autoritários e tudo mais, coisas que vão ser características da sociedade disciplinar, né? E aí eu dei um esboço do que ele pensa sobre o neoliberalismo, que tem mais a ver com a sociedade de hoje, né? A sociedade disciplinar é uma sociedade regida pelo imperativo de dever, tá? Dever, disciplina, dever, ordem, né? E ele tem uma influência muito forte de Marx, tá? E por último, queria falar sobre a globalização econômica e a sociologia contemporânea, né? Sobre um tópico da globalização econômica e da sociologia contemporânea, que é a financiarização dos elementos naturais da Terra e a industrialização tóxica. Eu falei para vocês que na aula passada da preparatória do Enem, que o neoliberalismo é um momento de produção acelerada, né? Em todas as partes do mundo. Por isso que a gente fala de globalização econômica, certo? Né? O empreendedorismo vai se expandir a basicamente todo mundo. Não há industrialização, né, sem perdas ambientais. Não há. E a gente vive num processo de de extremo impacto ambiental por conta dos mecanismos do capitalismo contemporâneo, né? Por conta do neoliberalismo, por exemplo, né? Então, eu falei para vocês que a sociedade capitalista de hoje, ela expulsa as pessoas da economia, né? É uma sociedade que gera desigualdade salarial, por exemplo, socioeconômica, né? Que gera desemprego. E aí você fala, pô, mas aí não é crise, né? Na verdade, a produção de desemprego na sociedade capitalista de hoje em dia não é uma crise, faz parte
desse processo do capitalismo contemporâneo. Faz parte. Isso só pode gerar problema, né? Faz parte, então, a crise de grande parte da parcela mundial faz parte, sim, dos mecanismos da sociedade capitalista contemporânea. E a Unesp, por ser uma instituição mais crítica, pode cobrar esse tipo de percepção. Faz parte, gente, faz parte. É maluco, mas faz parte, né? Inclusive, o processo de terceirização do trabalho, ele é problemático também por causa disso, né? O trabalhador, ele se desprendeu, tá? Dos capitalistas. Os capitalistas ganham dinheiro, inclusive, sem trabalhador hoje em dia, só vê o mercado financeiro. Mas, voltando para a industrialização tóxica e para o processo de financiarização da vida, né? Faz parte a expulsão de pessoas das empresas, o desemprego faz parte, é uma constante, não é uma crise, tá? É só você ver as taxas de desemprego, tá? O neoliberalismo é um pouco disso, né? O neoliberalismo é um pouco disso. Um mecanismo também fundamental dessa... Vou apresentar o slide que eu esqueci. Um mecanismo fundamental também desse capitalismo contemporâneo é a financiarização de tudo, a mercadorização de tudo, tá? Inclusive dos elementos naturais, né? A gente viu esse processo com a privatização, foi conhecida esse ano, né, com a privatização da água aqui no Brasil, né? Mas há muitos exemplos no mundo, óbvio que existem outros exemplos. Isso gera um problema. Qual é o problema? A devastação ambiental, tá? Expulsa pessoas da economia, né? O desemprego reflete isso, o aumento do desemprego. Expulsa também a biodiversidade, né? Do solo, por exemplo, dos oceanos. A gente conseguiu destruir 75% da biodiversidade dos oceanos. Isso por conta do capitalismo sistêmico, né? Não foi por conta da, da, da nossa necessidade de comer peixes, por exemplo, né? Não foi. Foi por conta de processos de mercado, processos capitalistas, tá? E aí, a vida que o mundo que a gente vive hoje, como diria o Ulrich Beck, sociólogo alemão, que escreveu essa obra nos anos 80, hein? Ele já estava prevendo a sociedade do risco. A gente vive hoje na sociedade do risco, enquanto uma civilização global, né, que vai sofrer os impactos ambientais da industrialização tóxica. Né? Ele escreve essa obra, Sociedade do Risco. Né? A gente vive nessa sociedade, tá? E a gente está, de uma maneira acelerada, né, destruindo e vendo todos os impactos dessa destruição. Exemplo, aquecimento global, inundações, destruição do solo, né? Escassez de água, ar impuro, né, que a gente respira a todo momento, as fábricas de nuvens, né? E de uma maneira muito dura, a gente vê o impacto desse capitalismo, que é um capitalismo que expropria as coisas, né? Que expulsa a biodiversidade, que expulsa o indivíduo e gera desigualdade social, salarial, né? É um capitalismo, então, muito perverso, tá? É um capitalismo expropriador, tá? A gente vive nessa época. Então, gente, eu queria passar essa aulinha preparatória para vocês terem algumas noções básicas. Eu vejo também, com as pesquisas que eu faço, que
fala-se muito em desigualdade de gênero, por exemplo, nos vestibulares, né? Eu não tenho esse know-how, né? E nem poderia também ter para falar sobre desigualdade de gênero, mas enquanto cientista social e formação, eu vejo, por exemplo, que vocês têm que ter algumas noções básicas sobre a ideia de sexualidade e de gênero e de poder, né? Quer dizer, primeiro, a ideia de sexo masculino e sexo feminino, isso está no que diz respeito ao sexo biológico mesmo, né? Segundo, gênero, a ideia de gênero é uma construção sexual, não, perdão, é uma construção social, tá? A ideia de gênero. Então, a gente tem os estereótipos, os padrões, né? A ideia de que você é menino, você você veste azul, se é menina, veste rosa. Gênero é construção social. Estou dando conceitos para vocês, caso o vestibular exija, né, esses conceitos, vocês terem em mente, tá? Gênero é a ideia de construção social e do masculino e do feminino, né? Identidade de gênero. Como a pessoa se identifica, né? Como a pessoa se identifica. Quando há transgressão do gênero, né? Quando a pessoa não se identifica com o seu sexo biológico, vamos dizer assim, aí a gente tem um momento de a pessoa é transexual, né? Uma mulher biológica que se transforma em homem, porque ele se identifica com o gênero homem, né? Quando há compatibilidade, né? Por exemplo, no meu caso e no caso da maioria das pessoas, aí a gente é cis, né? Cis. Então, eu sou cis porque eu sou biologicamente homem e me identifico como homem. Quando há transgressão, é trans, né? E aqui, que não há, eu sou cis, né? Identidade de gênero, orientação sexual, né? Diz respeito às opções sexuais da pessoa mesmo, né? O hétero, né? O bissexual, o homossexual, né? E por aí vai. São alguns conceitos importantes que você tem que ter em mente para fazer uma prova hoje em dia, né? Porque são assuntos também importantes e atuais, tá? E pensar também na desigualdade de gênero é justamente aquilo que a gente vê empiricamente, né? Salários, uma diferença, né? Muito até gritante, né? Desmedida de salários, né? Para homens e para mulheres que ocupam o mesmo cargo, né? Essa ideia patriarcal mesmo que é estrutural, né? Na nossa vida e pensar de uma maneira crítica para tudo isso, e são temas que o vestibular aborda, né? São conceitos que pelo menos eu posso dar, né? E que eu acho que é importante para vocês fazerem uma boa prova, tá? Então, espero ter ajudado, né? Do mais, boa prova, bom ano, bons estudos, tá? Precisando, só chamar.